Olá, vamos falar um pouquinho de algumas dúvidas bem frequentes dos cuidados pós-operatórios. Hoje eu vou falar dos cuidados que eu, doutora Maria Paula, cirurgiã plástica, indico para os meus pacientes. Então, isso não é uma regra geral e nem fixa, porque cada cirurgião tem o seu jeito, a sua maneira de fazer o cuidado pós-operatório. Então, eu estou falando diretamente para as minhas pacientes que operaram comigo e têm alguma dúvida. Por quê? Porque pode variar um pouquinho de médico para médico a maneira como faz o curativo ou como cuida do pós-operatórios, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o pós-operatório de cirurgias de contorno corporal, corpo. Então, lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia, com ou não colocação de prótese ou só colocação de prótese. Então são as cirurgias mais comuns do contorno corporal. Aqui a gente está com a Denise, que é a nossa modelo. Eu coloquei de uma forma mais didática, mostrando as prováveis cicatrizes. Então você tem numa abdominoplastia, a cicatriz do abdominoplastia, ela vai envolver toda essa região que vai de ossinho a ossinho, passando pela região do pubis. Então é uma cicatriz relativamente grande, ela pode ser maior ou menor, conforme a necessidade, a retirada de tecido infraumbilical. A região do umbigo normalmente vai ter uma incisão e uma cicatriz ao redor do umbigo. Em relação à mama, a mamoplastia, seja ela para levantar a mama, para redução de volume ou até para inclusão, associação com a inclusão de prótese, a cicatriz mais comum é a cicatriz em T invertido, que é essa que está didaticamente colocada aqui. Em volta da areola, a vertical, e aqui no sulco da mama é a mais conhecida e é chamada de T invertido. Se fosse na inclusão da prótese de mama, a cicatriz seria só no sulco da mama de menor dimensão, mas isso não é obrigatório, pode ser também na axila, pode ser na areola, mas hoje basicamente que nós estamos falando de pós-operatório, vamos basear nas cicatrizes maiores, que é da mamoplastia em T e da abdominoplastia. Por quê? Existe uma preocupação muito grande do cirurgião em relação a essas cicatrizes. Por quê? Porque existem pontos de maior tensão, ou seja, são regiões que é a região suprapúbica, a região do umbigo, os T's, né? Os T's das mamas, né? Seja o que, T da areola ou do T invertido, são áreas de grande tensão e que uma tendência ou uma facilidade de maior deiscência, ou seja, abertura de pontos só pela tração. Então, o movimento, o exercício, a forma como anda ou como dorme são importantes para diminuir esse risco. Então, vamos lá. Como você tem a tração nessa região, o que se solicita para o paciente? Quando ele estiver andando, que ele fique com o tronco mais encurvado. E quando ele estiver deitado, a gente pede para ele colocar uma almofada ou um triângulo abaixo do joelho para ele fazer com que a coxa fique mais próxima ao abdômen e desta forma diminuindo a tensão aqui no abdômen, tá certo? Então, o uso de um coxim, de um triângulo ou de um travesseiro sob os joelhos, eles são importantes para diminuir a tensão da região da abdominoplastia suprapúbica e também do umbigo. Quando a gente pede para o paciente, olha, se for deitar, dorme de barriga para cima, de preferência com 1 ou 2 travesseiros, para diminuir a tensão e, obviamente, não fazer pressão sobre a mama, porque seja de lado ou seja de bruço, de lado você vai tracionar a mama e fazer pressão sobre essa região, que em geral é onde tem a maior quantidade de tecido suturado, ou seja, de pontos. Então, se você fazer pressão nessa região, a tendência a uma deiscência, uma abertura de ponto, uma ruptura de ponto, ela é maior. Por isso que eu recomendo para as minhas pacientes que evitem ficar sobre as mamas, seja de lado ou seja de bruço, para diminuir essa pressão sobre a região que foi costurada, que foi suturada, região dos pontos, tá certo? Então, dormir de barriga para cima, não fazer esforço físico, não levantar o braço acima de 90 graus, por quê? Porque quando você faz esse movimento,
você traciona essas duas regiões. Então, evitar este movimento é muito importante, tá? Evite, pelo menos no primeiro 15 dias ou mês, elevar o braço ou permitir que o braço se eleve até a 90 graus. Evitar acima disso, porque toda vez que você leva muito acima de 90 graus, você traciona essas duas áreas de tensão, tá certo? Então, evite esse movimento, principalmente no primeiro mês, tá? Exercícios físicos em relação a esse tipo de cirurgia de contorno corporal, pelos mesmos motivos, eles devem ser evitados. Por quê? Na abdominoplastia, a gente faz um fechamento da musculatura, que aqui não deu para esquematizar, não deu para de forma didática mostrar, mas existe um fechamento da musculatura reto abdominal. Então, essa é uma área que também ela vai sofrer uma pressão, uma tensão. Então, se você fizer exercícios abdominais, forçar de pegar um peso maior, você vai forçar essa musculatura e a sutura, os pontos são feitos na região mediana do abdômen, podem sofrer algum esgarçamento, uma soltura deste ponto e aí causar algum transtorno no pós-operatório além da dor. Então, o período pós-operatório de cicatrização, de maturação, quando a cicatriz está mais firme, é em torno do terceiro mês. Então, vamos tentar evitar fazer força com o abdômen até o terceiro mês, tá certo? A partir do primeiro mês já é possível que a paciente consiga andar de forma mais ereta, porque no pós-operatório imediato, no primeiro mês, a gente solicita que o paciente ande um pouquinho curvado. Daqui a pouco a Denise vai ficar em pé, a gente vai mostrar como caminha, para evitar essa tração. Mas a partir do primeiro mês, o próprio tecido, ele vai se adaptando, ele vai sofrendo o processo de cicatrização. Então, geralmente, a partir do primeiro mês, é possível que o paciente consiga andar em posição ereta, sem tanta tração nessa região, tá bom? Um outro cuidado que se tem que ter é na hora de levantar e deitar na cama. Então, quando você fez esse tipo de cirurgia, o que você tem que evitar? Mesmo conceito, tração nos pontos de maior tensão, suprapúbica, umbigo e os T's das mamas. Então, o movimento que você tem que fazer para levantar é utilizar a força das pernas e dos braços para baixo. Então você pode usar o cotovelo e o antebraço empurrando com o outro lado. Se tiver alguém para te ajudar a apoiar, você apoiar os seus cotovelos empurrando para trás e você impulsionando o seu tronco para frente e uma outra pessoa te ajudando, levantando o tronco, isso facilita muito. Na hora de você senta primeiro com o tronco ereto, com os joelhos dobrados, aí você gira para poder levantar. Nunca levante de forma rápida e súbita. Por quê? Porque você pode ter queda de pressão e desmaio. Então, quando você está em pós-operatório recente, o ideal é primeiro sentar, como a gente orientou, utilizando mais os braços e as pernas, ajudando, fazendo força e também com o auxiliar, e ficar pelo menos uns 10, 15, 20 minutos sentada, para depois você começar a caminhar, tá certo? Olá, então vamos falar um pouquinho mais de pós-operatório, daquelas cirurgias mais comuns de contorno corporal. Lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgias da mama, com ou sem prótese. O que eu estou falando um pouco mais hoje em relação às cirurgias que envolvem cicatrizes um pouco maiores, que envolvam um pouco mais de dor, e quais são o posicionamento que a pessoa tem que sentar, andar, caminhar, né? E como ela pode, com esse tipo de posicionamento adequado, ela melhorar a recuperação e diminuir a incidência de algumas intercorrências que podem acontecer, como é o caso da deiscência, ou seja, a abertura dos pontos, tá bom? Então, assim, quando você tem uma paciente que operou o abdômen, operou a mama, existem as cicatrizes que são extensas, tem grande tensão sobre esses pontos. Então, para evitar tração na região do abdômen, o importante é que você utilize ou uma almofada ou algum apoio para os pés, porque você elevando o joelho, você diminui a tração neste ponto e neste. Então, é importante que quando você levantar ou deitar, use uma escadinha ou uma almofada para utilizar de apoio para os pés, que dá um pouco de conforto e diminui a tração sobre as incisões, principalmente do abdômen. E como é que você vai fazer para levantar de uma cadeira? Na primeira e segunda semanas, principalmente, o ideal é que você tenha alguém para te ajudar
Por quê? Existe um problema de dor, desconforto, a insegurança, então é importante que tenha alguém para te ajudar, principalmente nas primeiras 2 semanas, tá certo? Isso não quer dizer que você vai ser carregada, não é isso. Você vai ter alguém para te auxiliar, tá certo? Então, a utilização das pernas, dos braços, movimentos para baixo, isso pode ser realizado por qualquer paciente que esteja operada, recém-operada, porque tem que utilizar a força da perna e do braço, mais para movimentos de braço para baixo, tá certo? Não para cima. Então, eu vou pedir para a Denise explicar que a gente vai tirar o apoio dos pés e a outra pessoa, ela vai utilizar a força das pernas e do braço apoiando na cadeira, ou aqui, e o auxiliar, ele vai ajudar apoiando as costas, entendeu? Ela vai levantar com o tronco levemente curvado, exatamente para evitar a tração dessa região. Este posicionamento, fica um pouco de lado. Este posicionamento, ele dá um pouco de dor lombar, principalmente se você já tem algum distúrbio na coluna lombar, seja bico de papagaio, hérnia, protusão discal, você pode ter um desconforto maior. Então, quando isso acontecer, o que você pode fazer? Você pode caminhar nessa posição e quando você tiver com um desconforto muito grande, você pode novamente sentar, apoiar novamente, sempre com o tronco cruzado. Você entender? Você vai sentar e sempre para sentar, você vai apoiar, sentar devagar, apoiar sempre os glúteos, a perna. Aí sim, para diminuir a dor lombar, para quem tem este problema, você vai usar uma cadeira, uma poltrona, colocando a sua coluna alinhada novamente. E obviamente você vai utilizar, aí neste caso, uma almofada, um apoio maior para o seu joelho, de modo que você consiga melhorar a curvatura da sua região lombo-sacra para diminuir dor, sem aumentar a tensão. Isso pode ser feito numa cadeira ou até mesmo deitada, com as pernas apoiadas numa superfície mais alta, fazendo o movimento contrário. Ao invés de você fletir o dorso, você vai levantar a região da coxa e quadril, diminuindo a tensão sobre a cicatriz do abdômen, mas dessa forma retificando um pouco a sua coluna lombar, o que vai dar um certo alívio. Como esse posicionamento ele é necessário 15, em geral 30 dias, esse desconforto pode realmente te deixar mais estressada e desconfortável. Então, esse tipo de posicionamento na cadeira ou na cama vai te ajudar a aliviar essa dor. Mas quando estiver caminhando, realmente é necessário que você ande um pouco com o tronco fletido para evitar essa tração na região do pubis e na região do umbigo, ok? Então vamos falar um pouquinho, que é uma dúvida bem frequente e realmente é difícil. Como colocar e tirar a cinta, principalmente a primeira vez. Porque na primeira vez que você vai fazer isso, obviamente não está acostumada, está com uma dor mais intensa, o inchaço também é maior. Até o 3º, 5º dia, realmente é o ápice do inchaço, que é quando realmente você está começando a mexer com a cinta, então as dificuldades, os desconfortos, eles costumam atrapalhar um pouquinho, principalmente quando existe uma certa insegurança em relação ao fato de não estar acostumada a mexer com a cinta. As cintas, elas são importantes porque elas fazem uma compressão da área operada. O que é a função da cinta é redução desse inchaço, a contenção desse inchaço. Porque obviamente não tem como deixar sem inchaço, mas é possível a gente diminuir esse desconforto através da compressão. A compressão da cinta, além dela reduzir a dor, ela também reduz um pouco desse inchaço. O que é difícil no uso das cintas é, às vezes, a pessoa colocar a cinta de maneira errada. Por quê? Porque as cintas, em geral, os colchetes, eles são para fora e não para dentro. Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade e colocam a cinta ao contrário, porque os colchetes, eles são para fora. E a parte interna, ela tem uma cobertura para diminuir a compressão, o trauma sobre o tecido operado. Então, os colchetes são para fora e não para dentro, tá certo? Outra coisa que é importante, toda vez que você vai colocar alguma cinta, com perna, existe uma costura. Essa costura, o ideal é que ela fique voltada para o mais
mais interno da coxa. Quanto mais interno ficar essa costura, mais para dentro da coxa, maior será a facilidade de fechamento. Porque quanto mais lateral ficar, você vai reparar, mais lateral, mais distante vai ficar essa borda da outra para o seu fechamento, mesmo sobrando tecido na parte posterior. Por quê? Porque ela foi colocada um pouco mais para trás. Então, dos pontos de referência é a costura da região da coxa. Então, essa costura ela deve ser posicionada de uma maneira mais para dentro, mais medial, mais interna da coxa, para que esta parte de conchete fique mais próxima do outro lado, facilitando assim o fechamento e não tendo sobras de tecido na parte posterior. Porque a cinta ela realmente tem que fazer uma compressão. Se ela estiver folgada, ela realmente não vai ter uma função tão boa quanto deveria, tá? Então vamos mostrar aqui um pouquinho como a gente pode colocar a cinta. Se você tiver alguém para ajudar, facilita. Se não, tente fazer com calma, porque costuma, a primeira vez que você faz isso, costuma dar um pouquinho de trabalho, tá certo? Então, evite fazer sozinha, a não ser que realmente não seja possível, tá bom? Vamos lá, Denise, aqui? Então, só para reforçar, a costura da coxa, ela tem que ser voltada para a parte mais interna da coxa. Então, essa costura ela tem que ficar mais para dentro e não para a lateral. Se você colocar a costura na lateral, você vai ter dificuldade de fechamento. Então, coloque a costura da coxa na parte de dentro, tá certo? Pode colocar. Então, você pode olhar a costura da coxa mais para dentro. Esta é a forma correta. Coloca do outro lado da forma incorreta, para as pessoas entenderem como é difícil. Se você colocar a costura para cá, viu aonde vai ficar o colchete? Vai ficar muito distante, então vai ter uma dificuldade de fechamento. Então esta costura tem que estar na parte mais interna da coxa para facilitar o fechamento, tá certo? Põe de novo só para a gente mostrar. Vira de uma forma que fique a costura para dentro da coxa. Pronto. Agora você vai ver como é mais fácil o fechamento, colocando os braços dos dois lados e evitando assim. Essa forma de colocar a cinta é quando você não faz uma cirurgia de abdômen. Quando você faz a cirurgia do abdômen ou da mama, aí é preferível você colocar a cinta deitada, porque facilita, né? E também diminui a tração sobre os pontos. Então, o fechamento da cinta, quando a costura está na parte mais medial, seria que facilita esse fechamento. Isso é importante para que você coloque a cinta sem tanto esforço físico. Para colocar a cinta em pé, é melhor que seja feita as cirurgias só como lipoaspiração, lipoescultura, porque realmente não tem tantas incisões. Agora, quando é abdominoplastia, mamoplastia, utilize realmente uma cama, porque vai facilitar e você vai ter o seu auxiliar vai poder te ajudar melhor. Aí fecha, assim, então ela é importante que ela esteja bem justinha, né? Não tenha sobras, ela não pode nem estar folgada, mas ela não pode estar comprimindo a ponto de machucar, certo? Normalmente a gente utiliza com bastante frequência alguns protetores. É muito comum a gente usar por debaixo da cinta alguns protetores que geralmente são umas almofadas de espuma que protegem a compressão excessiva, as dobras de posicionamento sobre o tecido operado. Então é muito comum a gente utilizar essas almofadas na frente e também atrás, tá? Vamos colocar novamente a cinta para as pessoas entenderem. Primeiro eu quis mostrar como coloca. Agora nós vamos colocar com as almofadas, tá certo? Então a gente aprendeu como coloco a cinta. Tira um pouquinho, Denise. Agora nós vamos colocar a cinta com esses acessórios que eles diminuem a incidência de dobra, melhora o conforto e também aumenta a compressão sem machucar o tecido.
Então, você já colocou a cinta, posicionou de forma com que o fechamento seja mais adequado. Essa almofada menor, em geral, ela é colocada a princípio na região lombo-sacra, que é uma região que a gente costuma, que pode gerar um pouquinho de líquido, né? Pode acumular um pouco, então ela ajuda para fazer compressão, porque como essa região existe uma curva natural, ela pode juntar um pouquinho mais de líquido no pós-operatório, chamado seroma. Então você pode colocar a princípio aqui, e a outra, ela vai contornar o seu abdômen, juntando as duas. Pode ser desta forma, e conforme for a evolução, você pode inverter essa ordem também. Você pode até fazer o inverso, colocar a parte mais longa na parte posterior e a almofadinha menor na parte anterior. Tudo isso vai depender de como vai evoluir o seu pós-operatório, tá certo? Então não é obrigatório um determinado posicionamento. Então vamos deixar assim só para mostrar que pode fazer uma compressão um pouco maior, entendeu? Isso no caso de lipoaspiração. E aí você pode colocar as almofadas e depois o fechamento. Alguém te ajuda a segurar as almofadas, ou você segura a almofada e outra pessoa fecha, ou vice-versa, tá certo? Essas almofadas, a princípio, elas causam um pouco de desconforto, dor, mas com o passar dos dias, o que observas é uma sensação de firmeza. Então a pessoa ela não sente que o tecido está como se estivesse solto. As almofadas elas dão um certo tipo de conforto, apesar de ser mais um tecido, fazer mais um material fazendo compressão sobre a área operada. Essas almofadas, esses adornos, eles não são obrigatórios. Cada cirurgião tem a sua forma de tratar. Então, eu particularmente gosto bastante porque elas fazem uma compressão, mas há necessidade sim da complementação com drenagem e o rodízio às vezes do posicionamento dessas almofadas, para que evitar que uma área fique mais comprimida do que a outra. Tá vendo? Então é possível você utilizar essas almofadas que são auxiliares da cinta. A cinta ela é obrigatória por 3 meses. As almofadas eu particularmente recomendo o uso em torno de 1 mês, eventualmente um pouquinho mais, tá certo? Agora, essas almofadas elas são não são reutilizáveis. Por quê? Porque em geral elas podem acumular líquido que é natural que sai da cirurgia, e como ela é uma espuma, ela vai acabar absorvendo esse líquido que tem obviamente fluido, sangue, suor. Então a gente não recomenda que se reutilize. Então é para ser utilizado apenas uma única vez, uma única cirurgia que eu quero dizer, tá bom? Então vamos falar agora um pouquinho que é uma coisa também complexa no sentido de como fazer. As pessoas operam abdominoplastia e têm muita dificuldade de como colocar a cinta. A cinta na abdominoplastia, no meu caso em particular, eu indico bastante a faixa abdominal, que é feita geralmente com 3 gomos, né, com três hastes, e geralmente com velcro. Por quê? Porque a compressão no velcro ela pode ser adaptável conforme o inchar ou desinchar da paciente. Então a abdominoplastia, em função de uma cicatriz extensa, um descolamento de todo o abdômen que vai da região do apêndice tifoide até a região do púbis, fazendo a sutura, o reposicionamento do umbigo, a área de descolamento, ou seja, a área de separação entre a parede abdominal e a pele, a gordura é muito grande, geralmente é toda essa região aqui, né? Então o que acontece? Essa região, a gente costuma fazer os pontos de uma forma que diminua esse espaço, mas de qualquer forma sempre vai ter um espaço que a gente chama de espaço virtual, e ele pode acumular líquido, né? Então na abdominoplastia é muito assim desagradável quando começa a formar líquido, chama seroma. Então ele forma por quê? Porque existe esse espaço entre a parede abdominal e o retalho, que chama de retalho dermogorduroso, pele e gordura. Então vai ficar um líquido que o ideal é que ele fique fechado. Como a gente faz isso? Fazendo a compressão e usando eventualmente dreno, tá bom? Eu quase não uso muito dreno, eu prefiro usar as cintas compressivas, almofadas, mas é necessário que elas sejam feitas de forma que tenha uma compressão
o suficiente para diminuir esta formação de líquido. Então eu vou mostrar mais ou menos como se faz, e quando a gente utiliza o dreno, a saída vai estar por aqui e o dreno vai ficar fora dessa faixa, tá certo? Então vamos lá, eu vou mostrar. Geralmente a gente pode utilizar esse tipo de material, que é uma espuma, que vai ajudar a fazer a compressão deste retalho sobre a parede abdominal, diminuindo esse espaço e diminuindo a chance de formar líquido, chamado seroma, tá bom? Então você coloca a almofada. A faixa abdominal, é disso que a gente está falando, ela é feita geralmente com 3 hastes, com 3 gomos e de velcro. Por quê? Porque o velcro, ele pode adaptar a compressão, ela pode ser maior ou menor de uma forma diária. Você pode aumentar ou diminuir a compressão conforme a necessidade, tá bom? Então, o uso da faixa abdominal para abdominoplastia, pode levantar? Eu aconselho bastante em função exatamente dessa facilidade de mobilização de compressão, aumento ou diminuição, tá bom? Vira aqui um pouquinho. Aí quando a pessoa vai colocar a faixa, só um pouquinho, o paciente ele pode usar uma mão e só apoiar. O auxiliar, o que ele levanta um pouquinho o bumbum, ele vai só fecha, apoia o bumbum, o paciente ele pode auxiliar segurando um dos lados da faixa, o velcro do outro lado ele vai ser tracionado e fechado assim, pode tirar a mão. Aí esse velcro ele cola, e ele pode ser uma compressão maior ou menor conforme o inchaço, conforme a necessidade, tá bom? A abdominoplastia, normalmente eu particularmente só indico o uso da faixa abdominal. Agora, se junto com a plástica de abdômen, a abdominoplastia, for associado uma lipoaspiração, uma mamoplastia, eu recomendo, além do uso da faixa e da almofada, o uso de uma cinta compressiva por cima dessa faixa, tá bom? Então, você vai utilizar da mesma forma como no outro vídeo, que a gente utilizou a cinta com a costura, também na parte interna da coxa. Levanta um pouquinho. E é possível você utilizar a faixa abdominal, pode ser utilizada por dentro da cinta, ou tanto pode pôr aqui a mão, também por dentro da cinta, ou por fora da cinta, conforme a necessidade. Então, a pessoa que vai ajudar tem que lembrar, costura para dentro da coxa, né? Porque isso facilita o fechamento. Essa faixa abdominal, ela pode fazer a compressão por dentro, ou até depois a gente vai mostrar por fora. Aqui é o fechamento da cinta. Às vezes, na cirurgia, a gente acaba colocando essa faixa abdominal pelo lado de fora. Por quê? Porque logo após a cirurgia, realmente a intensidade da dor e o desconforto nos primeiros 5 dias, ele é maior. Então, e a sensação também de desconforto respiratório, ele é maior, porque é óbvio, o paciente antes, ele estava com a musculatura aberta, tinha uma respiração mais folgada, né? Por quê? Porque o abdômen estava mais solto, mais aberto, por causa da diástase, né? Que é aquela abertura da musculatura. Logo em seguida da cirurgia, realmente existe uma modificação do espaço intraabdominal. Isso pode causar algum desconforto. Então, se a gente utilizar a faixa abdominal, a almofada, tudo muito junto, o desconforto pode ser maior. Então, logo após a cirurgia, é muito comum a gente colocar a faixa abdominal pelo lado de fora. Então, eu vou remover novamente e vou colocar pelo lado de fora, só para ilustração, tá bom? Então, novamente, a gente pode colocar, então, por cima da cinta, quando a paciente faz abdominoplastia associada a uma outra cirurgia mais comum, a lipoaspiração, colocar por cima da cinta a faixa, a almofada, que eu digo almofada compressiva, tá bom? Que faz o contorno, né? Para acomodar melhor e não machucar. E a faixa abdominal por cima, segura um pouquinho, entendeu? E a gente pode deixar a faixa
por cima. A faixa por cima da cinta, ela dá um pouco mais de conforto, porque a gente tende a descomprimir mais e ela, às vezes ela fica um pouquinho mais solta. Então a faixa por cima da cinta também, no meu caso, eu utilizo principalmente na primeira semana, tá bom?